Olá, muito boa noite. Olá, boa noite para você. Nos últimos dias, o mercado financeiro ficou atento às movimentações entre Brasil e Argentina. Os presidentes Lula e Alberto Fernandes sinalizaram novas parcerias que podem sim influenciar diretamente na economia dos países da América do Sul. O presidente da Argentina já fala em uma moeda única para os países que compõem o Mercosul. Fernandes afirma que essa medida poderá reduzir a inflação, além de evitar novos déficits fiscais nos próximos anos. Sobre esse assunto, a gente conversa no Band Entrevista nesta noite com o economista e também consultor de investimentos Ademir Gutierrez, que é nosso convidado e dará mais explicações. Boa noite, Ademir, obrigado pela presença aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bem-vindo, Ademir. Obrigado, boa noite, Caroline, boa noite, Israel, boa noite a todos os telespectadores aí da Band TV. A gente já vai começando perguntando em relação a essa moeda única, Ademir. Será que é possível que isso aconteça nos países da América do Sul? A gente está vendo esse entrave, esse entrelace entre Brasil e Argentina nos últimos dias, nas últimas semanas. O presidente Lula não chegou a comentar em entrevista coletiva, mas o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já falou que pode ser que haja, em vez de uma moeda única, uma moeda comum. Como isso poderia acontecer aqui dentro do Brasil? Então, Israel, o que acontece é que essa discussão entre uma moeda única, entre Brasil e Argentina, e até mesmo outros países aí do Mercosul, já é uma discussão antiga. Agora ela foi revivida, né, a partir aí dos primeiros movimentos do governo, onde a ideia inicial seria uma moeda comum, não uma moeda única, né, nos moldes do euro, mas uma moeda comum entre os países, num primeiro momento para facilitar e reduzir os custos de transações de importações e exportações entre esses dois países. O que ocorre é que muitas vezes esse tipo de postura, de atitude, pode ocasionar, aí sim, em outros movimentos futuros, de talvez até mesmo uma criação de uma moeda única, exemplo do euro. Porém, nós teríamos ainda um caminho muito longo pela frente, né? Com certeza seriam discussões muito mais... Deveríamos ter discussões muito mais aprofundadas sobre o tema, devemos ter, porque a economia desses dois países é muito diferente, né? Enquanto o Brasil finalizou o ano com uma inflação de 5,8%, a Argentina finalizou o ano com uma inflação de quase 95%, além da estrutura econômica e até mesmo geográfica entre esses países. Então, num primeiro momento, existe uma possibilidade alta dessa medida da moeda comum ocorrer. Agora, uma moeda única, aí é uma discussão muito mais profunda, um tema que certamente será muito debatido antes de qualquer tipo de ação aí por parte do governo. E como funcionaria na prática essa moeda? Então, Caroline, o que acontece é que hoje todos os países, quando precisam efetuar transações de exportação, de exportação, acabam por utilizar a moeda que é a moeda mais aceita e a moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então, acaba havendo uma relação de dependência em relação à cotação do dólar com relação ao real e com relação ao peso, ao qual nós sabemos que é uma moeda que vem se desvalorizando muito ao longo dos últimos anos. Além disso, existem custos de transações quando é feita essa operação de câmbio. Então, o objetivo dessa medida seria criar uma moeda virtual, uma espécie de moeda paralela às moedas do real e do peso, somente para esse tipo de transação, e aí não haveriam esses custos de câmbio e, ao mesmo tempo, não haveria uma dependência tão grande da cotação do dólar frente a essas duas moedas. Então, esse é o principal motivo dessa proposta aí que foi levantada novamente aí pelo ministro Haddad. O objetivo seria exatamente reduzir esses custos e, claro,
ter também essa ação como um novo estímulo para recuperar as transações entre os países da América Latina que, no último governo, o governo Jair Bolsonaro acabou por priorizar transações do Brasil com outros países e outros blocos e acabou deixando um pouco de lado aí as relações com a América Latina. O pico de inflação na Argentina bateu 94,8%. O senhor acredita que nesse pico de inflação, com a moeda comum, algum problema desse poderia ser acarretado ao Brasil? Por exemplo, o mau preceito da Argentina, o mau investimento e as debandadas de empresas, esses fatores podem acontecer dentro do Brasil, Ademir? Então, se dentro dessa ação de uma moeda com o objetivo único e exclusivamente de transações comerciais entre os países, a influência da inflação argentina acaba sendo um pouco mais limitada aqui no Brasil, mas claro que nós também não podemos esquecer do fato que poderemos ter outros ruídos em relação a outros parceiros comerciais, né? Então, o fato de o Brasil ter uma moeda em comum com um país com uma inflação elevada, como a da Argentina, pode gerar, sim, uma certa crise de credibilidade ou até mesmo uma pressão por parte de outros parceiros comerciais para que o Brasil aí acabe não deixando essa questão da moeda comum impactar as outras relações comerciais, né? Então, muito se fala aí que se nós formos analisar os principais parceiros hoje do Brasil, que são Estados Unidos e China, em teoria, o governo deveria agora, nesses primeiros dias, estar priorizando a relação entre esses dois países, ao invés de olhar primeiramente para a América Latina como uma medida vemos como uma medida muito mais política do que propriamente econômica. Ademir, algumas pessoas chegaram a criticar essa medida, achando que isso poderia significar o fim do real, mas não é nada disso, né? Não é nada disso. Realmente houve uma confusão muito grande no início da semana, porque quando houve a divulgação desse artigo, inicialmente foi a divulgação de um artigo de sábado para domingo, feito pelos dois presidentes, o Fernandes e o presidente Lula, gerou um ruído inicial no mercado, porque realmente a primeira impressão foi de que haveria aí essa intenção de uma moeda única, né? Aí depois ficou claro o principal objetivo dessa medida, mas mesmo assim acaba gerando um ruído e uma certa desconfiança, exatamente por conta da questão da priorização, né? O quanto isso é vantajoso para o Brasil e o quanto é vantajoso para a Argentina. E a gente sabe que, dada a situação econômica dos dois países, acaba sendo, mesmo que seja apenas uma moeda incomum, né, uma moeda para transações específicas, ainda assim é muito mais vantajoso para a Argentina, que tem uma moeda mais fraca e realmente tem tem uma sensibilidade maior ao dólar do que o Brasil, e olha que nós também temos uma alta sensibilidade ao dólar, é muito mais vantajoso para a Argentina do que para o Brasil. Então, realmente houve um medo generalizado no primeiro momento, e agora as pessoas estão aí entendendo um pouco melhor esse projeto, mas que mesmo assim liga um sinal de alerta aí, pensando a médio e longo prazo, que isso escale aí para outras medidas. Daqui a pouco a gente segue falando do assunto, porque o Band Entrevista faz a primeira parada e volta em instantes. Estamos de volta com o Band Entrevista e nessa noite a gente recebe o economista e consultor de investimentos Ademir Gutierre.
Ademir, retomando então aqui a nossa conversa, a gente estava falando sobre essa moeda sul-americana, qual que é a sua análise a respeito dela? Ela pode ter aí benefícios tanto para o Brasil quanto para a Argentina? Bom, essa medida esse projeto que foi recentemente anunciado aí pelos presidentes de Brasil e Argentina, vai acabar sendo uma medida, no primeiro momento, benéfica para os dois países por uma questão de redução de custos e uma dependência menor do dólar. Porém, pensando no médio e longo prazo, é claro que é uma medida que é muito mais vantajosa para a Argentina do que para o Brasil. Afinal de contas, a economia argentina é uma economia que hoje se encontra muito mais fragilizada, com uma inflação praticamente incontrolável e uma economia muito menos dinamizada do que a nossa, do que a economia brasileira. Hoje o Brasil tem parceiros comerciais que são muito mais relevantes do que a Argentina. Então, nesse primeiro momento, a gente acaba avaliando esse projeto, essa possível medida, como muito mais benéfica para o nosso vizinho do que para nós. Ademir, a gente percebe que agora é um novo governo, novas propostas, nova expectativa. Como é que você enxerga os próximos anos, já com essa primeira tacada do presidente Lula apoiando Alberto Fernandes com essa moeda única? Como é que você acha que vai ser o rito daqui para frente do governo petista e se novos parceiros econômicos e também outros países também da América do Sul devem entrar em contato com o Brasil, que tem uma estabilidade agora econômica muito melhor do que os nossos vizinhos? Bom, fica claro nesses primeiros dias de governo Lula que o presidente Lula está tentando retomar suas políticas econômicas e até mesmo políticas diplomáticas muito semelhante aos seus primeiros governos, olhando muito mais para os vizinhos da América Latina, buscando reaver conexões com países da África, do que no último governo, ao qual o presidente Jair Bolsonaro priorizou muito mais estabelecer laços com os Estados Unidos, com alguns outros países da Europa, mesmo com a Rússia. Então, nós vemos aí claramente uma retomada de política econômica dos primeiros governos do presidente Lula, olhando muito mais, priorizando muito mais essas relações locais do que propriamente abrindo o país para o restante do mundo. Então, além disso, claro, temos aí um cenário externo desafiador por um lado, mas também pode ser uma oportunidade de outro. Nesse momento, o mundo vive uma recessão por conta do aumento dos juros nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como o bloco europeu. Mas, por outro lado, nós estamos vendo aí uma possível retomada chinesa. E isso sempre acaba beneficiando o Brasil. Afinal, o nosso país é um país que possui aí uma predominância na sua economia de exportação de commodities. Então, é muito provável que o presidente Lula, que o governo que está reiniciando agora, venha a colher frutos desses bons ventos do mercado externo e aí sim, para um segundo momento, fomentar o nosso mercado interno, o mercado de consumo. Porém, o grande desafio do governo é a questão também inflacionária aqui no Brasil e o consequente juro alto que hoje nós temos aqui no país, que acaba por travar muito do nosso crescimento. Afinal, o custo do dinheiro é muito alto nesse momento, então as pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer um financiamento imobiliário, antes de comprar um veículo. Então, pensando aí no histórico, né, dos últimos governos aí do PT, ele pode muito bem se beneficiar do cenário externo, porém, no cenário interno, realmente o controle da inflação e a redução dos juros serão aí o grande desafio desse governo para esse ano e até mesmo para os próximos.
Na sua opinião, qual a importância do Brasil manter uma relação amigável, economicamente falando, com os países vizinhos? É importante, é muito importante o Brasil manter uma relação amigável com os países vizinhos da mesma forma do que com todos os outros países a qual ele possui relações comerciais. Se hoje nós avaliarmos no mundo que nós vivemos, um mundo cada vez mais globalizado, um mundo cada vez mais integrado, os países que possuem uma maior abertura econômica, seja com parceiros locais ou até mesmo parceiros globais, são os países que acabam tendo um maior crescimento e um maior desenvolvimento econômico. Então, é importante sim o Brasil ter boas relações comerciais com os países da América Latina, desde que essas relações sejam relações benéficas para o nosso país, no sentido de custos, no sentido de termos aí também benefícios de entrada dos nossos produtos nesses países, né, que nós possamos vender para esses países o que eles não produzem. Então, desde que seja uma relação econômica e eficiente, é sempre positivo. Agora, a partir do momento que entram situações políticas e com outros interesses, aí sim, aí não há benefícios para o país ter bons relacionamentos com A ou B. O que é mais importante realmente são relações comerciais que sejam favoráveis para o nosso país, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Nos últimos anos, a gente observou que houve uma debandada de empresas, principalmente na região onde a gente está, no Vale do Paraíba, aqui no interior do estado de São Paulo. Por exemplo, a Ford decidiu desativar a sua linha de produção e colocar no parceiro econômico do Brasil, que é a Argentina. E agora já se estuda uma saída da Argentina para um outro país. O senhor acredita que o presidente Lula, que é um populista, que olha para os vizinhos e quer fazer uma cooperação mútua entre os países, ajudando as outras nações, ele consegue trazer uma convergência e abrir o mercado externo para outras empresas entrarem no Brasil? Sim, porém, somente essa ação ela pode acabar sendo insuficiente, porque no final das contas, o que é importante para as empresas é ter boas condições empresariais, né? E o que significam essas condições? Menores custos para que elas venham a se instalar num determinado país, menos impostos. Então, o governo Lula já anunciou que vai acabar com a desoneração dos impostos em alguns segmentos econômicos, e também o aumento da nossa produtividade, pensando no longo prazo, né? Hoje o Brasil ele possui uma mão de obra, de maneira geral, uma mão de obra pouco qualificada, porém uma mão de obra cara, porque hoje o nosso país ainda possui custos trabalhistas muito altos e também impostos muito elevados. Então, além de uma boa relação comercial com outros países, também é importante o Brasil reduzir o que a gente chama de custo Brasil, né? Seguirmos reduzindo o nosso custo país, para que essas empresas vejam como vantajoso trazer suas operações para cá e, consequentemente, gerar empregos para o nosso país, gerar desenvolvimento e também, claro, estimular a economia. Afinal, mais pessoas empregadas são mais pessoas consumindo. Então, desde que seja uma medida que contemple essas ações, siga contemplando essas ações de redução de custos e aumento de produtividade, acredito que possa ser positivo, mas sem isso, aí realmente as empresas vão continuar debandando de algumas regiões do país e até mesmo debandando do Brasil.
Ademir, a gente vai comentar sobre isso no último bloco. Band Entrevista faz mais uma pausa e volta em instantes na TV Band Vale. Estamos de volta com o Band Entrevista, que comenta hoje sobre capital e mercado. Nosso convidado é o economista Ademir Gutierrez. Ademir, o governo anterior do Brasil interrompeu o programa de financiamento às exportações pelo BNDES. Na sua avaliação, essa política deveria ser retomada? Bom, esse assunto do BNDES é um assunto também bastante polêmico. Afinal, o BNDES durante muito tempo financiou diversas empresas e ações que foram questionadas por outros especialistas de mercado. Porém, hoje também fica claro aí por parte do governo Lula, que ele voltará a utilizar o BNDES como uma ferramenta de crescimento, de impulsionamento. Em relação às exportações, claro que é importante haver uma linha de crédito, uma linha de financiamento por parte do BNDES, porém essa ação ela não pode ser uma ação de longo prazo. Como em qualquer como em qualquer segmento do mercado, a concorrência, até mesmo a concorrência de crédito, é uma concorrência saudável. Então, o grande problema de nós termos somente um agente público fazendo financiamento dessas exportações ou até mesmo de outras ações da nossa economia é que nós não temos essa concorrência de taxas. As taxas acabam sendo subsidiadas, claro que quem paga é o governo federal, e muitas vezes alguns setores acabam sendo mais beneficiados do que outros, algo que nós também já vimos no passado. Então, desde que seja uma medida transparente, que beneficie todos os segmentos ou os segmentos que são mais relevantes para a nossa economia, no curto prazo pode sim ser algo positivo, mas pensando a médio e longo prazo, o mais importante seria nós seguirmos estimulando a redução da nossa taxa de juros para que outros agentes possam também entrar nessa briga saudável de financiamento, não só das exportações, mas como também de outros segmentos aí da nossa economia. Ademir Gutierrez, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, muito obrigada pela sua participação e por toda essa análise que você fez aqui com a gente, viu? Muito obrigado, Caroline, obrigado, Israel, obrigado a todos os ouvintes da Band, agradeço pela oportunidade e desejo um excelente 2023 para nós e para o nosso Brasil, que nosso país siga crescendo, independente de quem esteja aí no governo. Com certeza. Obrigada e até a próxima. Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com encontro marcado com você no sábado, às 6:50 da noite. Tchau, bom fim de semana. Um excelente final de semana para você. Curta bastante seu sábado.